Olá, boa tarde, queridos amigos, queridos companheiros de ideal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde de reflexão, refletindo com Chico Xavier. Hoje, numa tarde muito especial, com a nossa querida Gabriela Mulê, que já vai vir conosco para a live. Seja bem-vinda, Gabi. Alegria muito grande poder contar com você. Finalmente a gente se conhecer ao vivo e a cores, né, Gabi? Oi, Gabi. Olá, boa tarde, Luiz. Antes de mais nada, você está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Tudo certo. E você, tá bem? Melhorando. Vou falar bem Ah, devagar. graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso é muito bom. A gente está vibrando para você ficar bem mesmo, né? Isso que é muito importante. Muito obrigada. O apoio de vocês tem sido fundamental nesse processo de acordar cedo. É, Gabi, acho assim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Que a gente está trabalhando tudo junto. Então, quando a gente faz uma live, né? Se a gente fizesse uma live sozinho, não teria a mesma sintonia. Mas a gente, vamos supor, hoje nós estamos fazendo em dois, como a gente tem feito com alguns amigos. Mas o mais gostoso é a interação que a gente tem entre a gente, vamos supor, quando a gente está do lado de cá com o outro que está do lado de lá, né? Essa interação eu senti muito no home office, porque era uma coisa assim que os comentários que a gente fazia, eles eram lidos, então a gente interagia. Isso é muito gostoso, é muito prazeroso. Você não fica de mero espectador, você fica de participante, de coadjuvante. E nós estamos nos conhecendo pessoalmente agora, né, Gabi? Que a gente se conhece assim, de você ver as minhas lives, eu ver as suas lives. Eu conheci você do home office também, né? E eu fiquei indignado, a Lavínia até falou isso também. Eu falei para a Lavínia, a Gabi fala que ela é tímida. Aonde que ela... A Lavínia falou, onde que ela é tímida? Eu vi ela participando no home office, cantando. A Luísa, E a eu gente sou não vai abusar tímida. de você hoje, viu? Eu sou tímida. Eu sou muito tímida. Gabi, vou te falar uma coisa. Nós não vamos abusar da sua... Nós vamos ser assim, caridosos. Aquilo que eu queria, eu vou deixar então para você cantar quando você estiver melhor, no fim dos seus desafios, né? Aí você entra e canta pra gente. Tá? Hoje também já seria abusar da sua bondade, né? Pedir que você cantasse. O canto vai sair. Ah, Vai sair. No último né? dia, vamos ver conforme vai os desafios, né? Aí eu vou me sentindo mais confortável e aí eu vou cantando, sim. Pode deixar. Eu vou Sim, cantar. isso. Você, ó, Gabi, não é por falar, você tem uma voz muito bonita. Aquela vez que você estava cantando a oração de São Francisco, foi tão envolvente. Então, olha, vamos nessa, né? Obrigada. Inclusive, um dos projetos que a gente está nesse perfil, né, que a gente está criando comum, depois, assim, um pouco mais para frente, a gente trazer uma parte artística também, né? Então, vir um dia uma pessoa para cantar, declamar uma poesia, alguma arte, alguma coisa diferente, para fazer um movimento diferente, né? Vai ser um prazer. Então, Vai ser um prazer. porque é como a Flavinha falou agora há pouco, né? Não é um projeto nosso, nós estamos no projeto, não é nosso, é de todos nós, e todos aqueles que quiserem vir agregar e divulgar, né? Eu fico muito feliz, Gabi, gosto de falar algumas coisas assim, porque a sua participação nas lives, tanto nossa, né, como assim, outro dia, naquela participação, numa situação muito peculiar na live da Flávia, uma pessoa estava com uma dificuldade, você veio e deu um help também. Outro dia foi a Monique que veio e fez também uma situação dessa. Então a gente está junto, a gente não se sente sozinho. Você sabe que tem alguém por trás que pode dar um reparo, um respaldo, desculpa, quando às vezes o outro, às vezes, não sei como resolver aquela situação, então vem alguém dar uma. Ó, como você está dando a força para nossa Gláucia aí, já sei também. A Gláucia está demorando para entrar, né? E nós estamos aí com a Babi, com a Flávia, com a Marina, outras pessoas que acabaram entrando aí, que eu desejo que sejam todos bem-vindos aqui para as nossas reflexões. A Mocidade de Guaxupé, que faz um trabalho lindo também. Essa mocidade é incrível. Você já viu o trabalho deles? Já, eu sei. Olha, Acho que não conheço Cauê, não. Acho que não sou amiga do Cauê, não.
São maravilhosos. E eu que agradeço essa parceria. Como eu disse, tem sido fundamental mesmo. É um estimulante, né? Um motivador para a gente acordar cedo todos os dias. Eu gosto sempre de dizer que é uma via de mão dupla mesmo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E assim, é nessa forma que a gente vai formando essa sintonia, essa amizade, né? Porque eu acho que, particularmente, acredito que a gente se reencontrou nesse momento de pandemia, né? Sim. A gente se reencontrou. Porque a sintonia que a gente criou, né? Essa sensibilidade que a gente criou um para com o outro. Então, certamente, é certeza de que a gente já se conhece de outras vidas. Isso não tem dúvida. Porque foi muito forte, né? Eu reparei isso, essa situação. No começo do home office até falei umas coisas assim, né? Eu cheguei até a falar uma frase que meio intuída assim também. Que como se lá atrás, né? Muito tempo atrás, Jesus, a maneira de um semeador, saiu espalhando várias sementes ao longo do Brasil. E fora do Brasil, né? Nós temos o Alberto também, que lá em Miami, mas pensando em geral. E chegou um tempo que as sementes frutificaram, cresceram e se encontraram. E essas sementes estão se encontrando justamente nesse movimento. Que são todos esses vocês jovens aí, todos nós, assim, né? Como o Lucas fala, jovens há mais tempo, que eu me considero, porque eu não me sinto diferente de vocês. Tá? Eu me sinto igual a vocês, eu me sinto integrado, entende? Não por querer se parecer mais jovem do que sou, né? Não é essa a minha intenção, né? Mas de estar falando a mesma linguagem, sabe? Aquilo que a gente colocou naquele coisa. Nós podemos ter sotaques diferentes, mas falamos uma só linguagem, que é o amor. Então, é a base, né? Não importa se você é carioca, eu sou do interior de São Paulo, o Anderson do Sul, a Babi do Nordeste, o Lucas de Manaus, a Camila de Brasília, a Jade de Macapá. Então, a gente tem uma única linguagem, e essa linguagem é a que importa, né? Ser jovem não tem nada a ver com idade carnal nem com corpo físico, né? Mas tem a ver com a Sim. mentalidade, estar aberto a mudanças, estar aberto a tecnologia, por exemplo, estar aberto a sempre aprender, porque nunca é tarde para aprender. Então, isso que significa ser jovem. E é muito bom ter você nesse nosso grupo. Eu sou um incentivador nato. Quando eu sinto alguma coisa no ar, eu já vou pegando, eu começo a buzinar em cima de algumas pessoas. A Glaucia eu estou direto, tanto que eu fiz a ponte entre ela e você para isso, sabe? Para que você estava aí também, tá no Rio, né? Não sei onde que... Mas não precisa hoje em dia, né? Não precisa estar próximo, porque a proximidade você vê, você está no Rio de Janeiro. E falar nisso, Gabi, sabe? Eu fiquei impressionado aquela vez que eu estava fazendo uma live, e eu tive numa tarde agitada mesmo, né? E você me pegou, Luiz, você tá bem? Falei, nossa, caramba. A sensibilidade, falei, nossa, que incrível. A gente E a sente. gente percebe, né? A gente A percebe. gente sente essa... E eu acho que é um dos assuntos que a gente vai até conversar hoje, pelo texto que você separou, dessas influências, do pensamento ser força, do sentimento ser força. Então, não é algo extraordinário nesse sentido, mas basta estar aberto a sentir. Né? Então, a gente vai mencionar justamente isso, essas influências, essa sintonia. É exatamente isso. E naquele dia eu percebi, eu senti no meu coração que tinha alguma coisa ali que não estava tão bem, ou não estava muito bem encaixado. E aí eu não pensei, fui perguntando logo se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. E também a admiração que eu tenho por você e pelo seu trabalho também. É recíproco, viu? Olha, sinceramente, eu falo assim, a sintonia que a gente criou por você e todo o pessoal do nosso grupo aí que a gente faz essas lives, realmente é uma coisa assim gostosa, prazerosa. A gente faz a live e a gente sai leve. Por isso que eu falo, eu incentivo as pessoas para que participem disso, porque é uma coisa muito boa. A gente sai leve, a gente sai assim, sabe, volitando até. Sim, é verdade. Eu que era uma pessoa que eu não gostava de acordar cedo, hoje eu tô acordando de uma forma rápida, assim. Eu tô sentindo a diferença, tá sendo prazeroso para mim falar, né? Porque eu sou tímida. Eu realmente sou tímida. Então, aparecer na câmera para mim é às vezes um processo não muito prazeroso nesse sentido, por eu ser tímida. Mas eu tenho algo, como eu falo, né? Eu gosto muito, eu sou uma pessoa em constante incômodo. Então, mesmo com medo, mesmo com timidez, eu vou e enfrento, sabe?
Não que eu seja melhor do que ninguém, mas é um desejo que eu desejo de sair da minha zona de conforto. E eu acho que é isso que a doutrina espírita tenta nos ensinar a todo tempo, né? Para a gente ir mesmo, mesmo com medo, e enfrentar nossos problemas e vencer esses obstáculos que nos surgem. E uma coisa que você falou de ser tímido foi engraçado, porque eu já faço palestra há muito tempo, né? Presencial. Fiz vários cursos de palestrante, assim, nada profissional, mas assim, eu gosto, porque eu falo assim, quando as minhas palestras eu gosto de trabalhar num tema mais aquele famoso arroz com feijão, mais o dia a dia. Eu não vou me aprofundando tanto. Situações do evangelho trazida para o dia a dia, eu gosto de fazer isso. E quando foi, eu já comentei várias vezes isso, mas é bom falar para que a gente saiba, né? Que a primeira vez que eu fui convidado para fazer uma palestra virtual, era para o Facebook da casa que eu frequento, inclusive. E eu fiquei numa situação, eu me preparei a semana inteira para a palestra. Quando chegou no dia, e o Vitor já tinha ouvido a minha palestra, a Marina também, o pessoal já tinha ouvido, já sabia um decor salteado. Travei, falei, não vou conseguir fazer. Vitor, você faz para mim? Mas por quê, pai? É fácil. Não sei, não vou conseguir fazer. E aí o Vitor falou, deixa, pai, faço, né? Porque eu não vou, já sabia. Não era muito o tema que ele gosta, os tempos são chegados, um ponto de interrogação. E aí o Vitor fez a palestra, mas aquilo me deixou incomodado. E aí quando eu recebi um convite de uma outra casa para fazer uma outra palestra, eu não falei nada para ninguém, mas eu procurei o rapaz do meu centro para que ele me desse toda a orientação. Mexia na parte do Facebook, eu tenho que ficar como administrador da página, tudo mais, né? E ele me deu toda a orientação e eu cheguei e não falei nada para ninguém e fiz. E daí para frente, você vê, a gente se propõe a falar aqui. Então, ter medo de falar, de enfrentar, às vezes, uma câmera do celular é diferente, porque às vezes você não está vendo a pessoa, você não está vendo a reação. Então, é natural para todo mundo. Só que se eu desistisse lá atrás, eu não estava fazendo isso aqui hoje. Né? Desculpa, Luiz. Não, pode falar. É interessante esse Tomar água movimento também. de você não contar para ninguém, porque muitas vezes essa nossa timidez, ela é mascarada pela expectativa que o outro tem sobre nós, de que se a gente vai chegar nessas expectativas, de que, olha, a Gabriela é muito boa, Gabriela fala muito bem. Então, é uma autocobrança de que eu preciso falar muito bem, eu preciso ser muito boa. E aí eu mascaro isso com mas eu sou tímida, a timidez me paralisa, o medo me paralisa, a ansiedade me paralisa. Então, esse movimento que você fez de não falar para ninguém, que era você com você mesmo ali, olha como é que te auxiliou, né? Um movimento Sim. que você criou que foi muito, muito eficaz, muito eficaz. É uma coisa a gente refletir, né? Será que essa timidez é porque eu tô me cobrando demais, né? E eu sei que no meu caso é. Eu sei que no meu caso é. Então, é uma reflexão a se fazer, muito, muito interessante, né? Eu acho que a gente deveria fazer para tudo na nossa vida. Tem que procurar a origem, o motivo. Olha, só para você ver quem entrou, o nosso amigo André Pado falou que é tímido também, e o Uriel, né, pelo Espiritismo 24 Horas. Grandes amigos. O Uriel, que está aí com a gente, aí eu falo sempre isso que ele fez numa live que ele fez com o Vitor, uma entrevista que ele fez com o Vitor. E o Uriel, você sabe, né, uma pessoa sem comentários, ele é fantástico. E eu lembro que uma frase muito pontual do Uriel que eu uso sempre. O Uriel falou assim para o Vitor: Vitor, não importa se você tem 1.000, 10 ou 1 seguidor. O importante é que a sua mensagem atinja uma pessoa. Porque naquele momento você não está sendo divulgador, você está sendo um transmissor da mensagem de Jesus. Se a sua mensagem servir para uma pessoa, você já fez o seu trabalho. Então, olha a grandeza da coisa. Por isso que a gente tem que pensar sempre nisso. Nós não estamos aqui para ter 5 minutos de fama, para querer aparecer, para querer dizer que eu sou isso, sou aquilo. Não. Nós estamos, eu falo até outro dia, até brinquei ontem, falei assim, nós estamos como papagaios. Eu estava até de uma camiseta verde, falei, a gente está tudo de papagaio, porque você está repetindo aquelas orientações. É para isso que a gente está aqui. Né? E esse projeto, que nem a Flavinha falou, não é um projeto para, tipo assim, é um projeto dos 5, é um projeto de todos nós. E a gente está pensando também em trazer mais gente para isso. E é muito bom, né? Eu acho que essa questão é fundamental. Lembrarmos sempre, nunca ficarmos assim, nossa, quantos seguidores a Gabi tem? Quantos seguidores fulano tem? Não importa. Nós somos todos juntos. Juntos nós somos muito mais, né? Isso que é importante.
Então, essa que é a ideia. É claro que a gente fica feliz se tem pessoas que acompanham a gente, nossos amigos vêm com a gente, mas tudo bem. Mas, ó, o Uriel falando, Jesus do Leme sempre. Né? Mas é claro que isso não pode ser o mote do nosso trabalho. Né? Não importa. Você fazer um agradecimento quando você atingiu tantos seguidores, sim, é dever de gratidão pelas aquelas pessoas que nos acompanham. Mas não que isso te sirva eu estou, né? Como até outro dia eu recebi, eu gostaria até de falar isso, eu recebi até uma postagem de não sei nem de onde, até ignorei. Percebemos que o seu perfil está tendo não sei o que, se você quiser implementar para crescer. E eu apaguei a coisa, para que isso? Se a gente tiver o nosso público aqui, já é mais que suficiente. Sim, com certeza. Essa ideia de você ter 1, 10 ou 1000 seguidores não é para você em si vai descer. Mas a responsabilidade de 1 ou de 10.000 é a mesma. Porque ali você não está falando por você está falando pela doutrina. Então, se você tiver só uma pessoa te ouvindo, se tiver uma pessoa te seguindo, você já vai estar de alguma forma influenciando aquela pessoa. Então, a responsabilidade é a mesma. Então, não é você escrever o número de seguidores para assim vai descer. Muito pelo contrário, para você ter a consciência da responsabilidade que você tem de aparecer numa câmera e falar sobre a doutrina. Eu lembrei do Homem-Aranha, né? Quanto maiores poderes, maiores responsabilidades. Exato. Exato. Então, Gabi, vamos para a nossa mensagem, né? Vamos lá. Eu não quero tomar muito seu tempo, né? A gente já conversamos, mas porque também abusar da boa vontade alheia é falta de caridade, né? Não, que isso. Para mim está sendo um prazer. Eu estava muito chateada porque realmente eu queria estar aqui e eu fiquei bem mal ontem, né? Eu até conversei com você. Eu vi. Mas, graças a Deus, eu estou melhorando e estou aqui. Então, assim, para mim é um prazer graças a estar Deus. aqui. Então, nós fizemos a separação da mensagem, né? É uma mensagem eu achei muito oportuna pelo próprio tema, né? É uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Calma. Olha só, o próprio nome do livro já nos pede calma, né? E o que o Emmanuel... Eu falo assim, Emmanuel não coloca palavras desnecessárias nas suas mensagens. Aliás, nada da doutrina espírita vem assim desnecessariamente. Tudo, às vezes uma diferença de uma vírgula, de uma pontuação, tem um significado muito importante. Exato. E Emmanuel, nessa mensagem que eu já postei, eu tenho postado antes agora, ela diz, evitando inquietações. E vejam como que é interessante. Para evitarmos de estarmos inquietos. Né? Como que a gente pode estar, então, fazendo paralelo com o nome do livro, estarmos calmos, serenos e tranquilos. Você quer que eu leia uma primeira? Posso só fazer um comentáriozinho só no tema? Pode, deve, claro. É interessante que Emmanuel ele fala evitando inquietações e ele não está se referindo apenas às consequências das reações que nos geram desconforto, inquietações, ansiedade, mas que é necessário até de se evitar, né? Não só as consequências, mas que, quando possível, evitar. Aquela famosa frase, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, logo no início, o Emmanuel já nos fala da importância de evitarmos essas inquietações, esses desesperos, essa falta de calma, né? Deixa eu só fazer um paralelo. Você lembrou o que você ia falar de manhã? Lembrei! Lembrei, mas é na parte do texto, na metade do texto. E aí, quando a gente chegar nessa parte, eu falo. Por enquanto, vocês... Eu falei para você, eu falei bem-vindo ao clube, né? Porque eu dei 2 pisadas, 2 dias seguidos. Na live com o Von, esqueci o nome do livro que eu fazia, que era Sementes de Felicidade, mas graças a Deus eu lembrei o nome do autor, que era o Lorival Lopes. E ontem, quando eu fiz a postagem, eu coloquei que eu tinha uma palestra ontem na casa aqui que eu frequento, né? Fiz uma palestra virtual. E era às 20 horas. Então eu estava tanto porque as lives eu já estou habituado, que é 5h30. Então quando foi para marcar, eu fui 20 horas. Aí o De Paula Vick falou para mim, né? Ó, Luiz, já foi a live do Anderson? Falei, não, a live do Anderson vai ser às 9h30. E aí, que ele falou, não, porque você marcou às 8? Aí, meu Deus do céu. Foi muito contraditório, porque eu estava falando de memória na hora, memória inata, bagagens espirituais, e a minha memória foi embora na mesma hora. Mas eu falei que assim que eu desligasse, eu ia lembrar. Não deu outra. Eu desliguei e eu lembrei do que eu ia falar. Mas eu falei, vamos deixar então para a live da Luísa que eu falo.
E a Camila Tosini é uma companheira nossa também, que está no nosso grupo, né? E a Flávia está dizendo que ela ainda confundiu ainda mais. Em vez de falar sementes de felicidade, ainda falou em minutos de sabedoria. Quer dizer, É isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. então vamos lá, né, Gabi? Vamos lá. É para eu ler ou você quer ler? Não, você estava começando e a gente acabei interrompendo da. Não, mas Pode ler, se era quiser. isso que eu estava Você querendo. manda na live. Ah, era isso que eu estava querendo falar, né? Que para a gente não se atentar apenas às consequências das inquietações, que também é importante, mas de quando puder evitar essas inquietações, né? Que o próprio título já fala, evitando inquietações. Então eu vou começar a leitura, pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Aí a gente pode dar uma pausa aqui e já refletir em cima dessa frase? Sim. Bom, enquanto eu estava lendo esse texto, né, que você me mandou, Luísa, aí logo na primeira parte o Emmanuel fala, eu tô olhando para cá porque o texto está aqui no meu computador. Sim, claro, pode ficar tranquila. Eu também, o meu fica aqui, ó. Então, Emmanuel ele já nos diz que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam. Então, aí já nos diz das influências, né? Das influências que o ambiente que a gente está inserido influencia nas nossas reações e em nós, as reações que nós temos influencia aqueles que estão à nossa volta. É o primeiro passo que Emmanuel nos diz. E isso foi, inclusive, o que eu até estava conversando com vocês hoje mais cedo na live, sobre o ambiente influenciar de alguma forma as nossas células, que é o que a epigenética fala, né? Que é uma vertente da biologia, que fala que justamente o ambiente que estamos inseridos influencia nas nossas células de alguma forma. A doutrina espírita também nos ensina a questão do pensamento como força, sentimento e as emoções, né? E nós podemos ser influenciados tanto com encarnados quanto para desencarnados. Por quê? Porque a gente simplesmente falar puramente que pensamento é força é uma frase pronta que a gente sabe que é verdade, mas a gente não sabe o motivo. Por que pensamento é força? Então, a gente pode pensar de uma forma mais técnica sobre pensamento. Se a gente for na parte da biologia, o que é pensamento? Pensamento são cargas elétricas no nosso cérebro que se funcionam entre um neurônio e outro, né? O nome disso é sinapses. Quando a gente pensa, a gente produz sinapses. Essas sinapses são cargas eletromagnéticas que vão se impulsionando de um neurônio para outro neurônio, que formam ondas eletromagnéticas mínimas, né? Porque senão a gente tem um choque na cabeça, imagina. Cada pensamento a gente leva um choque. Mas são mínimas. Só que ondas eletromagnéticas elas se propagam no ar. E elas se sintonizam com o que há de equivalente no ambiente. É por isso que muitas vezes não, porque se a gente for na questão 459 do Livro dos Espíritos, ela fala que muito mais do que a gente imagina nós somos a gente pode imaginar, né? Então, essas influências de desencarnados e também de encarnados que nos surge é justamente por essa sintonia que há do que a gente propaga por nosso pensamento de equivalente com o que há no ambiente. E é importante a gente dizer também que tem uma ideia equivocada de que essas influências, por serem tamanhas que a gente nem percebe, dá a ideia de que a gente é uma marionete dos espíritos, né? De que a gente não tem vontade própria, a gente não tem livre-arbítrio. E muito pelo contrário. Se eles nos influenciaram, é porque de alguma forma eles encontraram em nós receptividade. Então nós estávamos abertos. Exato. Nós estávamos abertos para isso. E mais do que isso, a gente tem um livre-arbítrio. Aquela influência pode ficar no meu pensamento. Agora, eu transformar esse pensamento numa ação, aí são outros 500. Aí isso vai depender do seu livre-arbítrio. Então, logo de início, o Emmanuel nos fala dessa influência tanto de encarnado para desencarnado que a gente tem desde o momento que a gente nasce, né? E que, por conta disso, nós precisamos nos estar atentos
as nossas reações, porque você imagina, né? Você tá ali diante de uma dificuldade com uma pessoa e aquela pessoa começa a se desesperar do seu lado. Você se desespera junto, você fica também Sim. calma, 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 você não consegue pensar racionalmente. Então, tamanha influência que a gente gera no ambiente que a gente está inserido, né? Eu lembro de uma questão muito pontual, que é aquela questão assim, eu costumo dizer que a nossa prece, a nossa sintonia com a espiritualidade, ela tem uma força poderosa. Como se a gente tivesse aquele escudo de proteção, né, dos filmes da Marvel e tudo mais, né, que cria aquele escudo de proteção. Então, quando você está em sintonia, aquele escudo é impenetrável, nada atinge. Mas se baixarmos a resistência à ligação espiritual, se entrarmos numa outra sintonia, transforma numa bolha de sabão, que explode rapidamente e atinge a gente facilmente. Então ela é tão forte e frágil ao mesmo tempo, porque dependendo da nossa sintonia, da nossa vibração, ela nos protege ou então não serve de nada, né? E é uma questão muito pontual que eu percebo assim, às vezes você vai num determinado local, vamos supor, na fila de um banco, tudo mais, ou numa repartição pública, alguma coisa assim. Aí você está realmente tranquilo, sereno. Aí o que acontece? Chega a pessoa, entre aspas, a gente fala, o perturbado da fila. E já começa a fazer aqueles comentários. Nossa, essa fila não anda. Nossa, também aquele, olha lá, fica conversando em vez de atender o povo. E aí já viu, a fila inteira se contamina. Exato. Se a gente não tiver serenidade e tranquilidade para não entrar na energia, a gente vai ser mais um a reclamar, a falar e sai de lá péssimo de qualquer ambiente. Por isso, o vigiar e orar tem que estar sempre presente em nossas vidas. Perfeito. E é esse o conceito de paz que a gente deveria ter em mente, porque a gente tem uma ideia equivocada de paz, que é aquilo de que nenhum problema está me acontecendo, nenhuma dificuldade está me aparecendo, então eu mantenho minha paz. Mas é muito pelo contrário, que é justamente diante desses obstáculos, dessas pessoas que tentam tirar a nossa paz, a gente mantenha a nossa paz interna, né? Do que só vou Sim. ser feliz quando o mar estiver calmo. Não. É que independente das tormentas, eu continuo mantendo a minha paz interior. Então, esse de fato, que é o conceito de paz que a doutrina ou a própria psicologia também tanto tenta nos ensinar. E eu reparo aqui uma questão muito pontual que o Emmanuel coloca, ele não fala para a gente fazer essa revisão a toda hora, a todo momento, mas ele fala de quando em quando, né? Que é aquela questão da 919 também, né? Do Santo Agostinho, né? Para a gente fazer as nossas análises. Esse é o autoconhecimento, né? Que de quando em quando, mas se for preciso, né, todos os dias, na hora que você for dormir, porque no final do dia você faz uma reflexão de tudo que você fez, tudo que você falou, todas as atitudes que você teve durante o dia. Isso um dos instrumentos possíveis para o autoconhecimento, né? De eu refletir Sim. sobre as minhas ações. Poxa, quem eu magoei hoje? Será que eu falei uma coisa que eu não devia? E também o de bom, né? Porque a gente também não pode só falar que a gente é de todo mal, porque a gente não é de todo mal, a gente sabe disso. Pô, olha, reconhecer Graças a nossas Deus, né? vitórias. Exato, reconhecer nossas vitórias. Porque é autoestima. Pô, hoje eu ajudei fulano de tal, que bom. Sabe? Hoje eu consegui falar uma palavra positiva, que bom. Então reconhecer nossas partes positivas também que é necessário. É verdade. Exato. Quer continuar? Sim, vamos lá. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Nessa parte aqui, a gente já está falando, né, de uma autocobrança, de um perfeccionismo, né? Até de um ego, não posso errar. Mas ter a humildade de reconhecer que estamos em aprendizagem, de que é errando que aprendemos, né? De fato a gente vai se colocar no nosso lugar de que a gente não precisa estar acertando o tempo todo.
nesse sentido. Sim, A gente não precisa. E é interessante que o conceito de aprendizagem, se a gente for levar em conta a psicologia, existem vários conceitos de aprendizagem na psicologia. A doutrina espírita nos ensina que a aprendizagem é algo cumulativo, né? Eu aprendo um pouquinho aqui, vou aprendendo um pouquinho aqui, vou juntando com essa aprendizagem aqui e acolá, enfim, vai juntando e vai formando várias aprendizagens. Mas na psicologia é interessante que tem uma vertente que fala que a aprendizagem é por tentativa e erro, por exemplo. sim, Eu tento, vou errando, aí se eu acerto, eu aprendo com esse acerto, vou tentando, errando, acertando. Tem outras que falam que é por condicionamentos, né? Que eu faço uma coisa e sou reforçada aqui, então eu continuo com essa atitude. Tem outra que eu faço aqui, eu sou punido, então eu paro. Né? Então é por condicionamentos. E tem outra que fala que é por insights. Sabe aquela vez que, por exemplo, você está querendo resolver algum problema e você não sabe o que fazer, aí você deixa de lado, de repente vem um insight. Poxa, eu posso sim. fazer isso. Aquela coisa súbita, né? Instantânea. Pá. Então, olha quantos meios de aprendizagem a gente pode reconhecer, né? Conceituar. Então, mas o que a gente tem que ter em mente é que é algo cumulativo, é que a gente está sempre aprendizado, é que a gente sempre tem que estar em estado de constante incômodo, como eu sempre falo, não no sentido de estar inquieto, negativamente falando, mas de sempre estar aberto a aprendizagens, né? E ter essa humildade de que a gente está aqui justamente para isso, para aprendermos, para tirarmos essas condições negativas que nos impedem de evoluir, né? Então, acho que é basicamente isso, essa humildade de reconhecer. E eu penso assim que a grande verdade é não errarmos propositadamente, Uhum. porque nós erramos num processo de aprendizagem. Porque depois que a gente aprende, aí a gente procura não errar mais, porque a gente já sabe o caminho. Então a grande vantagem é justamente essa, porque aquele que erra deliberadamente ainda está um pouco arraigado ao mal, né? E a gente sabe que existem pessoas que erram deliberadamente, né? O mundo não é um mundo perfeito. Nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações e tem muitos espíritos em condições inferiores àquelas que o planeta já mereceria chegar. Mas faz parte da evolução humana. Então, que bom que nós, quando erramos, não erramos deliberadamente, erramos porque estamos num processo de aprendizagem. Perfeito. Isso, e pensando na aprendizagem, eu lembrei também de uma outra questão, que o conhecimento e as boas obras são os nossos tesouros que a gente vai levar para a pátria espiritual. Porque o nosso conhecimento não se perde. As nossas boas ações também. Então, todos os bens materiais podem ser a coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo, vão ficar tudo aqui. Mas o conhecimento ninguém nos tira. E as boas ações que a gente faz também são moedas que a gente vai estar utilizando no plano espiritual. Não fazer aquilo pensando numa condição de troca. Eu vou ser bonzinho aqui na Terra para ter um lugar no nosso lar. Não. Mas por já ter essa modificação interior dentro da gente mesmo, fazer o bem pelo bem, sem esperar retribuição, esperar recompensa, né? É o cristão hipócrita, né? O que você está se referindo. E tem uma frase É, que, se eu não me engano, foi até o Papa Francisco que disse outro dia que ele prefere um ateu caridoso a um cristão hipócrita, né? Porque sim. quantos ateus aí fazem muito mais bem do que muitos outros que se dizem cristãos, né? E, pasmem, são pessoas que não esperam nada em troca, porque não tem uma crença por detrás. Não tem Né? um sistema de penas e recompensas, né? Exato. Aí eu vou ser bonzinho aqui porque eu vou ganhar o céu. Se eu vou ser mal, eu vou pro inferno, pro purgatório, como as doutrinas tradicionalistas, ou pro umbral, como nós espíritas pensamos, né? Sim, Então a gente só muda a roupagem. Eu vou ser bonzinho porque eu não quero ir pro umbral, né? Então, exato. Isso que você falou no início do erro, né? Eu tenho uma noção de que, assim, todo mundo aqui deseja ser feliz. Todo mundo. Independente da crença, enfim, dos valores. Agora, as atitudes que a gente tem para chegar na nossa felicidade que vão dizer em que caminho nós estamos seguindo. Porque até aquele que faz o mal,
mesmo que inconscientemente ou conscientemente, acredita que aquilo irá fazer ele feliz de alguma forma, Sim, verdade. né? Então, essa noção que a gente tem que ter, não rotular de... Porque muitas pessoas caem nessa armadilha, né? De rotular. Por isso que a gente está num mundo muito polarizado. É bem, mal, é ruim, bom, né? E não é bem isso, Sim. assim. A gente também tem que tomar muito cuidado. Ninguém tem ninguém tem O todo mundo de espectro é bom. muito amplo, né? Não tem apenas dois lados. Exato. É aquilo que eu falo, o espectro é amplo, tem bastante vertentes para a gente falar, é esse ou aquele, né? Exatamente. Por exemplo, numa escala de 0 a 100, você não tem o 0 e o 100. Você tem uma infinidade de números até chegar do 0 ao 100. Perfeito. E o ser Então seria humano... uma análise muito simplista, né? Exato. Nivelar por baixo, que a gente costumaria dizendo, né? E o ser humano é um ser complexo. Qualquer discurso que exclua a pluralidade é um discurso que já parte de uma premissa equivocada, porque o mundo é plural. Então, assim, se Sim, vocês verem algum discurso simplista, A ou B, 8 ou 80, tomem muito cuidado, fujam ou pratiquem aquela tal famosa análise crítica, né? Vamos interpretar aquilo, vamos colocar dentro da prática, né? Por isso que eu sempre falo, cuidado com fórmulas mágicas, vamos sempre interpretar aquilo que a gente está lendo, nunca levar ao pé da letra. É por isso que a gente faz essas lives, leituras e reflexões. Isso é importante para a gente entender e fixar melhor a aprendizagem, já que a gente está falando de aprendizagens aqui, né? e o que é importante também nesse parágrafo, que ele coloca muito em pauta, né? Espíritos encarnados e desencarnados, ainda estamos na condição de... Não estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Então, não é porque a pessoa desencarnou que já virou santo, virou anjo, já está na estratosfera da escala evolutiva, né? Que a gente sabe que a morte não transforma ninguém em santo. Então, estejamos encarnados ou na erraticidade, nós estamos longe dessa condição de espíritos perfeitos. E Emmanuel, né, ele mesmo, uma vez, ele falou que ele sentiu eu lembro até o Vitor fala muito dessa questão, ele sentiu um verdadeiro crocodilo na comparação dos conhecimentos do evangelho trazido pelos espíritos superiores. Então, se Emmanuel se sentia um crocodilo... Imagina a gente. Eu lembrei daquela frase do Chico, né? Que uma vez teve uma senhora que começou a ler umas obras do Chico, então ela começou a falar, ai, Chico, eu descobri que eu fui numa encarnação, eu fui uma daquelas cristãs, primeiras cristãs que foram levadas à arena e fui comida pelos leões, né? Ah, e você, Chico? Falou, olha, conhecendo o jeito que eu sou, se eu vivi naquela época, eu devo ter sido a pulga do leão que te devorou. É aquela história do Cisco, né? Cisco Xavier, né? Também Sim. tem. É muito interessante essa E está aqui humildade. conosco também, participando conosco, a nossa querida Cleia, que a gente manda um abraço, que foi a primeira pessoa que eu trouxe para a live, para a gente bater papo. A Cleia, ela é dirigente da Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier, lá do Grupo Espírita da Prece, do Chico, e toda terça, quinta e sábado ela participa das reuniões, e hoje, inclusive, ela teve a reunião da Mocidade, está aqui com a gente. Quem for a Uberaba pode procurar pela Cleia, que é uma pessoa magnífica, simples, amigável, e vai estar sempre presente para receber aqueles amigos que forem a Uberaba nas reuniões do Grupo Espírita da Prece. Estou louca para conhecer o Uberaba. Quero tanto conhecer É, o Chico. não, Então vou procurar, já sei quem e procurar então. pode procurar a Cleia é uma querida amiga nossa, é que eu falei assim, das lives que eu fiz, 2 pessoas só que eu conheci pessoalmente, presencialmente, não virtualmente, né, a gente fala assim, que é a Cleia, que eu já conhecia, e o Victor Von, que foi quando a gente foi para o Congresso de Uberlândia, né, então a gente conheceu o Victor lá. Mas a amizade que a gente tem é a mesma, eu não vejo diferença assim dessa interação que a gente tem, de conhecer você virtualmente, conhecer a Babi, conhecer a Flávia, conhecer quem mais que a gente... Nossa, não, a Laura, né? E mais outros. Amanhã vem João Paulo aí com a gente. Então, é uma coisa É fantástica. lindo, é. Então, vamos Vamos lá, né, lá? Babi?
Ô, Gabi. A Babi entrando falando que tem live já já às 19 horas com ela. Todo mundo A assistindo. Cleia falou que você pode ir lá, que com certeza que... Ó, e a Flávia tá falando, vamos todos fazer uma excursão para Uberaba. Vamos. Vamos lá então, Luísa. Vamos. Vamos lá. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Bom, você quer que eu continue para a gente... Pode continuar, mas essa de aceitar como é, ela é muito pontual, né? Eu achei que você separou bem o parágrafo. Sim, sim. É só mencionar a questão daquela autoaceitação mesmo, que a gente sempre fala, e de não de uma autoaceitação de conformidade, né? Mas de constante incômodo. Eu me aceito, mas eu desejo me melhorar, né? Sim. Então, posso continuar? Pode continuar, sim, claro. Vamos. Falei, você que manda na live. Vamos lá. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo, mas não te prendas a lembranças de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã com material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Essa parte eu achei ela muito interessante, porque era isso que eu ia falar. Que você ia falar. Que eu esqueci. Que era a questão da memória, do passado, coisas do passado. O que eu ia falar naquela hora? Eu falei que a gente precisa conhecer as origens para ter o melhor direcionamento das nossas ações hoje, né? E aqui ele fala, consulta o passado por arquivo de informações que te facilite. Por que nesse processo, nesse sentido de que te facilite? Porque existem coisas no nosso passado, por exemplo, sessões de regressão de uma forma desnecessária. A gente ter conhecimento de algo da nossa história no passado que a gente não saiba lidar hoje. É por isso que quando a gente for rever o nosso passado, consultar o nosso passado, procurar a origem dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas ações, é importante a gente ter sempre um apoio de uma pessoa especializada, com responsabilidade. Sim. Por exemplo, um psicólogo. O psicólogo ele está ali justamente para fazer com que você revisite o seu passado de uma forma direcionada, profissionalmente falando, porque é uma pessoa especializada, que toma cuidado, entendeu? Sabe o limite, consegue enxergar o limite. Porque, gente, é aquilo, muita informação, às vezes a gente não consegue lidar com aquilo tudo que a gente descobriu, que a gente sabe. Então, é por isso que é consultar o passado com movimentos que te facilite. Porque existem coisas que aconteceram no passado e que muitas vezes isso nos estagna hoje, porque a gente não sabe lidar com aquilo. Sim. Entendeu? Então, é esse o cuidado. Você tem que ressignificar o passado, na verdade, né? Exato. Fazer ressignificação daquele momento. Exato. Dar uma nova roupagem, né? Como se a gente trocasse de roupa daquele passado que não nos agradou, né? Exato. Vamos supor, você estava lá no passado, você estava com uma roupa bonita e alguma coisa sujou a tua roupa. Passou um caminhão, esbarrou tudo em você. Aí você volta ao passado nesse sentido, ressignifica e troca a roupa. Né? Mais ou menos estou materializando um pensamento, né? Sim, mas aí que também vem a importância do esquecimento na hora que nós vamos reencarnar. Imagina se a gente conseguisse revisitar o nosso passado de outras encarnações. Será que a gente conseguiria lidar sabendo que a gente foi um possível assassino, um possível estuprador? A gente conseguiria lidar com isso? Então aí que vem essa responsabilidade dessa consulta no passado. Com responsabilidade, né? Porque eu falei, que quando a gente sabe a origem, a gente consegue melhor direcionar as nossas ações e reações e possíveis inquietações que a gente possa ter durante o presente momento, né? E tem uma questão muito pontual, né? Que nem, por exemplo, pelo menos consta que esta é a nossa melhor encarnação. Então, se nós temos um monte de situações ainda mal resolvidas dentro de nós, imagina o que seria se a gente, como que fomos em outras vidas. E tem gente que às vezes, eu gostaria de saber o que eu fui, eu fui rei, eu fui rainha, eu fui... Você foi nada.
Você não foi nada. Você é hoje, você é um espírito hoje, encarnado. Tudo que ele foi, o que representa, né? Exatamente. É claro, é um processo de construção da tua jornada evolutiva como espírito, mas que importa saber quem fui. Às vezes é por pura Importa curiosidade que eu mesmo. estou sendo hoje, né? Exatamente. Às vezes é por pura curiosidade, né? Mas às Sim. vezes a curiosidade, quem muito procura acaba achando que não quer. Então é melhor tomar Exatamente. um cuidado, né? Ter um olhar responsável com uma pessoa especializada que vai te auxiliar, seja um psicólogo, um atendimento fraterno também, que são pessoas que fazem cursos para estarem ali, não é qualquer pessoa que está ali para te auxiliar. Então, assim, com responsabilidade, né? Quer continuar, Luísa? Pode sim, continuamos. E nós estamos, falei para você que o tempo do tempo, nós estamos com 15, só para a gente se posicionar, porque pelo menos comigo tem acontecido, quando dá 1 hora, cai a live. Então, Tá bom. já vi lives maiores, não sei porquê, precisamos descobrir ainda. Eu também não entendo. A com o Anderson durou 1h04, não sei como. Então, já disse que tem maiores, mas pelo sim, pelo não, vamos ficar numa hora, né? Sim, é melhor prevenir do que remediar, né? É verdade. Vamos lá. Libera a capacidade de compreender e perdoar com o que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te causem desequilíbrios. Aqui eu acho que nesse ponto eu só queria mencionar a questão do perdão, que eu acho que é importante a gente falar de perdão, porque todo mundo fala, precisamos perdoar, tem que perdoar, perdoar, perdoar. O que significa de fato perdoar, né? Eu já ouvi, inclusive numa palestra que eu estava assistindo, que a pessoa falou, o palestrante falou, perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Não. Perdoar não é esquecer. Porque a gente tem uma coisa que, assim, é uma coisa que é uma das funções neuropsicológicas mais complexas dentro do nosso cérebro, que se chama memória. Se chama memória. E memória é uma coisa tão complexa que memória não é só a gente lembrar das coisas. Memória tem um processo de codificação, armazenamento, recuperação. É muito complexo. Então, assim, perdoar não é esquecer. Porque, principalmente, se a gente esquecer, não tem um aprendizado por detrás. É justamente porque a gente lembra que a gente aprende. Perdoar é você como se fosse um nó que você desamarra, que aquilo não mais vai me impedir de prosseguir, né? Não é eu esquecer aquilo que aquela pessoa me fez, não é justificar aquilo que a pessoa me fez, mas apesar de eu saber o que ela me fez, eu não mais estar preso naquilo. E cada vez que eu lembrar daquilo, isso não vai mais me causar um desconforto aqui na barriga, ou aqui no peito, ou no peito, na garganta. Ou na garganta. Exato. Perdoar é isso. Perdoar não é esquecer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Também a questão do ressentimento, né? Que eu acho uma palavra muito forte, que é sentir novamente aquilo que você já sentiu no passado. Então, ressentimento, eu falo, já comentei até isso aqui, eu falo, é como se você tivesse levado um pisão no pé de uma pessoa lá atrás, e todo dia você ou chegasse para a pessoa, pedisse para ela pisar de novo no seu pé, ou você mesmo deliberadamente ficasse colocando um peso no seu pé para lembrar daquele pisão que você levou lá atrás. Esse é o ressentir. Sentir novamente aquilo que você sentiu no passado, né? É revisitar esse passado aí que a gente mencionou agora há pouco, né? Essa ideia fixada o tempo todo. Eu perdoei, mas não perdoei. Eu falo que perdoei só porque a doutrina espírita me fala que eu preciso perdoar. Mas eu sou hipócrita ao mesmo tempo, porque aqui dentro continua um misto de emoções. E fica fazendo as contas se deu 70 vezes 7. Ai, meu Deus. Posso continuar? Sim, claro. Vamos lá, então. Não acredites tanto em doença, em cansaço, que te impeça de servir ao próximo trabalhando um tanto mais. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Bom, você quer falar primeiro, Luísa? Porque eu estou falando e aí... Não, bom, eu falo para aliviar um pouco a sua voz. O Jean Cabral falou que guardar rancor é tomar veneno e esperar que o outro morra, é verdade. E
a gente pensar assim, né? Você auxiliar desinteressadamente os semelhantes é a melhor forma de você superar alguma dor, alguma dificuldade. Porque quando a gente foca na nossa doença, na nossa dor, ela cresce, ela parece que aumenta. Então, eu falo que a gente não precisa nem olhar para trás, a gente olhar para o lado, olhar para o próximo, que está ao nosso lado, a gente já vê que tem uma pessoa em mais dificuldade que a gente, e quando você se dispõe a ajudar alguém, não importa a forma, você vai ajudar uma pessoa, você vai sair do seu egocentrismo, do seu mundo, das suas dores íntimas, e vai ver que a dor do outro está precisando ser muito mais acudida. Né? É como se você tivesse furado o dedo e tem uma pessoa ali que estava precisando ser atendida urgentemente. Você está vendo, ai, meu dedinho está machucado, e o outro lá está se aguentando ali. Né? Então, olhar para o próximo, auxiliar desinteressadamente, fazer o bem, porque aí quando você está ajudando o outro, você não sobra. Aqui que o Divaldo, mesmo como que ela fala, que a Joana falou para o Divaldo no filme lá, você lembra? Você lembra a frase? Quem cuida do próximo não tem tempo para... Quem enxuga lágrima dos outros não tem tempo para... É uma coisa assim. Não tem tempo para cuidar de enxugar a lágrima dos outros. É mais ou menos isso. A essência é essa, né? Você vai ajudar o próximo, não tem tempo para ficar se lamuriando, né? Exato, exatamente. Então, quando a frase de Divaldo é muito pontual nesse sentido. Eu acho interessante porque, de fato, nós precisamos ter esse olhar caridoso nesse sentido de não ficar se lamentando contra as nossas dores, nesse sentido de ficar enclausurado no seu mundinho, eu sou a vítima de tudo, eu sou a pessoa que mais sofre no mundo, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também ter esse olhar caridoso para conosco mesmos, nesse sentido de não ignorar as dores que a gente está sentindo. Não inferiorizar isso é verdade. o que a gente está sentindo. Porque se está doendo, dor é sinônimo de alerta para algo que não está correto. Então, isso também é auto-amor. Isso também é auto-amor. É verdade. E que é aquela máxima também que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. O ti está também envolvido nisso. Você também precisa se amar. Sim. Se você não aprender a se amar, como que você vai aprender a amar o próximo? Exato. E mais uma coisa. E cuidar das suas dores, não é egoísmo, não é egocentrismo. É poder saber que você também é humano e está precisando buscar ajuda. E a gente não pode ter medo de pedir ajuda. Eu falo isso insistentemente. Gente, você não está legal, busca ajuda. Tem várias pessoas que podem te ajudar. Se de repente você procura alguém que não está capacitado, certamente ela vai te indicar alguém. Né? Eu lembro até das lives que o Patrick faz, do Eu Espírita, né? Ele tem um trabalho magnífico no CVV e ele fala sempre isso. O 188 está lá à disposição. De repente está passando por uma angústia, com uma situação difícil, liga. Você não sabe quem vai te atender, mas uma pessoa que vai te acolher. Então você vai poder se abrir, né? Expõe seus sentimentos, não se sinta super-homem, né? Eu sou imbatível, eu sou invencível. Não. Somos todos frágeis. Somos seres humanos, estamos a caminho de uma evolução, mas não evoluímos ainda. Né? Então, a gente se ajuda uns aos outros. Então, buscar ajuda não é demérito de ninguém. O demérito é não buscar ajuda e ficar sofrendo indevidamente, né? Perfeito. É importante ressaltar que o CVV é um instrumento importantíssimo para esse auxílio, para esse acolhimento. CVV são pessoas que não são profissionais, não necessariamente são profissionais da área de saúde, mas estão ali, fizeram um curso para estar ali, né? E CVV é fundamental, mas ao mesmo tempo também não substitui uma terapia com um psicólogo, com certeza, psiquiatra. Com certeza. Muito menos um atendimento também espiritual. A gente também precisa falar que os três se complementam, né? Os três com certeza. Então é importantíssimo nós procurarmos auxílio, porque uma dor mal resolvida pode ser somatizada e se transformar em algo muito pior. Então a gente precisa também estar atento às nossas dores. E muitas dores se somatizam de tal forma que criam complexos terríveis no futuro, né? Nos incapacitam, exato. Nós estamos com 5 minutos, vou deixar você finalizar aí nessa última frase, porque para a gente não ser derrubado. Tá bom, vamos lá. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe
de que modo angariar o respeito dos outros. Confiamos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Eu acho que essa frase ela finaliza tudo nesse sentido de entrega, mas ao mesmo tempo que você entrega, não deixarmos aqui de fazermos a nossa parte, de ir evitando quando possível, de procurando auxílio quando possível, e dessa forma a gente vai aos pouquinhos aprendendo, evitando inquietações quando a gente consegue evitar, procurando auxílio quando necessário, e dessa forma a gente vai caminhando, todo mundo junto de mãos dadas, porque ninguém está sozinho. E é importante, complementou exatamente o que você estava falando, né? Cultivemos respeito a nós mesmos. O Amit está dizendo que as lives duram mais de 1 hora agora. Acho que por conta da pandemia. Não sei, a minha com a Flávia caiu. A minha com a Flávia caiu, então eu não sei. Quando de repente começou a aparecer assim, 28, 27, 26, falei, Flávia, acabando. Tô nervoso aquilo. Não, porque você não dá nem tempo de se pedir, né? Tudo mais, né? Então. Pois é. Mas a gente conseguiu finalizar. Com certeza. Olha, eu tenho muito a agradecer a você. A primeira vez que a gente está se encontrando, né? Tete a tete, né? Porque a gente se encontra de outra forma, né? E foi muito gratificante. Olha, eu vi, inclusive, tenho acompanhado você faz tempo também, né? Quando você vai no home office. E a gente praticamente formou uma família, né? É aquela questão, né? Somos todos parte de uma família universal. E isso é muito gostoso. Muito gostoso. Ai, gente, mas... Gabi, olha, gratidão muito por você, por estar aqui com a gente. A Babi já está falando que está te esperando quando você tiver uma folguinha para fazer uma live lá com ela. E você também, como todos aí, nossos amigos que estiveram aí conosco, sintam-se convidados a integrar esse projeto do Encontro Espírita. A ideia, talvez, Gabi, é a gente fazer, depois que a gente pegar um pouco o jeito na coisa, né? Mais para frente a gente fazer interações artísticas com canções, com música, com poesia, com trabalhos assim fantásticos. Até a Isa Lima é uma pessoa que eu conheci também pelas lives, ela é de, se não me engano, Santiago, no Rio Grande do Sul. Ela faz um trabalho magnífico, depois eu vou até te mostrar, mandar para você no particular, o trabalho que ela faz com crochê, com miniaturas de anjos, assim, você tem que ver coisa linda. E eu até convidei para que depois, quando a gente tiver com o nosso projeto integrado, ela vir fazer uma live com a gente também, trazer qualquer pessoa para vir participar. Ó, o meu trabalho é esse, eu faço, o que ele representa para mim? Que coisa gostosa, né? Então, fica esse convite aberto a todos. E a gente sempre diz que é um projeto de todos nós, né? Com certeza. E nós somos todos, eu costumo dizer que nós somos todos anjos de uma asa só. A gente só consegue voar se tiver irmanado ou outro, e aí a gente consegue voar. Exato. A arte é Gabi, terapêutica. Que bom. Gratidão mais uma vez, querida. Olha, que bom que você melhorou, que bom que você está aqui. E amanhã estaremos todos juntos com você, 7h15 da manhã, marcando ponto lá, hein? Pleno domingo, estamos lá. E parabéns por ter aceito esse desafio, que é um desafio de todos nós. Participarmos, interagirmos, tá? Eu que agradeço por ter me chamado e finalmente criei vergonha na cara e comecei a fazer e foi maravilhoso. Posso só fazer um convite também aqui rapidinho, aproveitando esses minutos finais? Agora, no dia 24, terça-feira, eu vou estar 9 horas da noite no Home Office Espírita. Eu não sei se eu já posso falar o tema. Vocês têm alguém aqui que já... Fala. Eu não sei. Fala. Bom, vão ser então 10 não fala, pessoas pronto. que vão estar ali no Home Office. 10 pessoas que se conheceram no momento de pandemia e que criaram uma amizade muito grande. Então, a gente vai falar mais ou menos disso lá no Home Office. Então, vai ser dia 24. Mas vai ser os 10 no momento só? 10 no momento na mesma tela? Sim. Então vai ser legal. Vai ser ótimo. E eu tô querendo ver, né? Tô no pé da Carol também, para ela fazer um home office com o pessoal que faz essas lives, para estimular mais gente a trazer. E a Carol tá tão assoberbada, coitada, que nem dá tempo dela organizar. Ah, mas você é ótimo. Mas eu vou ficar no pé dela. Boa ideia. Vamos andar. #Carol, faz o home office dos desafios.
O Mick tá perguntando. Porque foi ela que começou. O Mick está perguntando como isso é possível. Gente, é o número máximo de pessoas que a plataforma consegue aguentar, são 10. Então vão ter 10 pessoas ali, todo mundo juntinho. Ó, 28 segundos, tá? Oh, meu Deus. 26. Gente, obrigado. Um beijo. Gabi, ó. Muito obrigada. A todos vocês que estiveram conosco, muita paz, muita luz. E às 7 da noite, agora temos a nossa querida Gabi no Ser Espírita. E às 9, a Monique no canal Luz da Alma. Isso. Beijo, gente. Beijo.